Bom dia, paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar muito, continuar nos abençoando muito com essa palavra hoje, também com a palavra. Esse louvor, como eu disse, e eu gosto de repetir, nós não combinamos os hinos que iam ser cantados, os louvores que iam ser cantados, mas todos eles estão indicados pelo Espírito Santo de Deus, estão condizentes com a palavra que eu quero falar hoje, que tem o título de No Deserto. Então, eu como pastor, quero confessar a vocês que a maior preocupação que eu tenho quando eu subo aqui para pregar uma mensagem, é de apresentar respostas aos dilemas e crises que as nossas ovelhas, que nós passamos. E eu confesso a vocês que muitas vezes Deus demora para responder. E essa palavra que Deus me deu essa semana foi tremenda. Eu tenho meditado muito, prestado muita atenção do que o Espírito Santo de Deus tem falado com cada um de nós, principalmente nessa época da pandemia, que são coisas que nunca passamos. Confesso a vocês que eu, em cima dos meus 73 anos de vida, além de ter muita história para contar, como eu disse hoje, eu também não vi até hoje coisas semelhantes a essa. Então, que essa pregação hoje seja uma bênção para a sua vida e tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus falar comigo, com você hoje, você traga para a sua vida individual, para a sua família, comece a ter discernimento e enxergar que o que está acontecendo no mundo é que Deus está falando conosco. Então, como uma introdução que eu quero fazer, eu quero dizer para você que tem 3 tipos de situações, de provações, de tribulações que cada um de nós passa, e que nós podemos ver por que nós estamos passando. Isso é a grande pergunta. Quando você está passando por uma tribulação, ou por uma provação, por alguma coisa que você não está entendendo, você começa a perguntar, por que está acontecendo isso? Ou somente eu que faço isso? Então, eu acabei, ao longo desse tempo, de crente, de idade, de vida, de discernimento das coisas que o Espírito de Deus tem me dado, eu acabei catalogando 3 tipos de situações, e que cabe tudo isso dentro desses 3 tipos. O primeiro deles é por causa do pecado. Você muitas vezes está passando por alguma tribulação, alguma provação, porque você está em pecado. Lá no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Hoje nós cantamos aqui um louvor que disse isso. Se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa palavra andar nas trevas, ela no grego é peripatel. Nós já falamos algumas vezes dessa palavra. É você estar correndo em círculo no mesmo lugar. Correndo em círculo no mesmo lugar. Então, quando João escreve isso, ele dá a entender o seguinte: quando você tem um pecado de estimação, entre aspas, algumas pessoas, alguns crentes têm um pecado de estimação. Então, esse pecado de estimação, Deus tem que romper este círculo vicioso que você tem, para que você entenda que algumas vezes você está passando em tribulações por causa do pecado. Então, é fácil você resolver esse problema. Dos 3 itens, é o mais fácil. Por isso que eu falei nele em primeiro lugar. Porque na hora que o Espírito Santo de Deus que habita em você, e eu estou falando daqueles que são crentes. Mas pastor, tem crente que fica virando no ciclo, num pecado de estimação? Tem. Eu como crente velho, ou como velho crente, ou como pastor, eu tenho visto isso ao longo da minha vida. Crentes que sabem que é pecado, que sabem que está errado, e ele continua girando peripatel no seu próprio pecado. Então, essa tribulação, esse tipo de provação, ele é facílimo de resolver. Porque basta você
entender que você está em pecado, porque está na palavra, você conhece a palavra, você sabe que aquilo é pecado, e portanto, cabe a você resolver. Basta você se arrepender, olhar para o Senhor e falar: Pai, eu entendo que isso é pecado, eu não consigo me libertar, mas o Senhor pode me libertar, o sangue de Jesus pode limpar completamente o pecado, você pode chegar a Ele e pedir perdão para aquilo que você está fazendo e corrigir isso. Então esse é a primeira situação muito fácil de você resolver. E olha, não espere ninguém te apontar o dedo para isso, porque o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence, ele não aponta o dedo, ele nos convence, ele fala suavemente no seu ouvido. A segunda forma de você identificar algum tipo de provação e tribulação que eu e você possamos estar passando, ela vem do diabo. E essa situação também é fácil você resolver, porque se você não está em pecado, a segunda coisa que você pode fazer, bom, então isso veio do diabo, é um obstáculo, é uma resistência que o diabo está fazendo para que eu não consiga obter essa bênção. Então você volta na palavra e entenda que Ele já deu, o Senhor Jesus já deu para você a autoridade, já transferiu para mim e para você a autoridade, para você resistir ao diabo, expulsar e mandar ele embora. Amém? Não há forma de o diabo fazer alguma coisa para você, a não ser que ele tenha permissão de Deus. O diabo é instrumento na mão de Deus muitas vezes. E portanto eu já fiz um link pela terceira situação. Esta é mais complicada. Porque muitas provações que eu e você possamos estar passando, elas vêm de Deus. Aí é complicado, não dá para você amarrar. Concorda? Mas dá para você parar e pensar o seguinte: bom, se eu estou passando por essa provação, que não veio de um pecado meu, que não veio do diabo, porque eu já mandei embora, se veio de Deus, relaxe, irmãos, porque Deus é bom. Nós cantamos isso aqui. Deus é bom, Deus sabe o que Ele precisa para mim e para você. Então, muitas vezes, a situação que eu e você estamos passando de provações é porque Deus quer fazer uma alteração no rumo, no plano que Deus tem para mim e para você. Irmãos, eu posso voltar a falar de novo de idade. Ao longo dessa minha vida, eu já experimentei várias vezes situações semelhantes a essa, em que Deus queria falar comigo, ou estava falando comigo, talvez eu não estivesse muito atento, então Ele precisa falar de uma forma, muitas vezes agressiva comigo, presta atenção, Caio. Nós temos uma tendência de nos acomodar naquilo que está bom, naquilo que está andando. Aliás, não é nem quando está bom. Tem gente que está andando numa vida tão mal, mas aquilo ele já acostumou com aquela maldade da vida dele, então na hora que ele se surpreende quando Deus vai fazer uma mudança de rumo da vida dele. Então, essas três situações, e por isso que eu disse esse título da palavra de hoje, que é No Deserto, está lá no capítulo 1, do versículo 1 do livro de Números, que diz assim: no segundo, preste atenção e traga para a sua situação, para a sua vida espiritual, aquilo que nós vamos falar hoje. E eu estou usando a figura do povo do Egito que saiu, o povo de Israel que saiu do Egito para indo na direção da terra prometida, como Ele está fazendo comigo e com você. Nós estamos vivendo hoje num momento em que muitos já estão passando no deserto, muitos já saíram do deserto, já chegaram na terra prometida. Então entenda isso: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na terra da congregação. Essa palavra deserto no hebraico é midbar. Midbar, além de deserto, ela significa boca. Boca no aspecto de fala. A língua hebraica ela tem palavras que têm sentido às vezes completamente diferente. Então esta é uma dessas palavras. Midbar significa deserto, mas também significa boca, onde Deus fala. E a origem dela, a raiz dela vem de dabar, que significa falar, declarar, conversar, comandar, prometer, avisar. Então, aonde que Deus fala comigo, com você, em uma dessas situações? Na provação. Se você está em pecado,
o deserto da provação que você está passando pelo pecado, o Espírito Santo convence com você, está falando com você nessa situação de deserto. Se o diabo está agindo nessa provação, o Espírito Santo avisa, ó, isso aí é o diabo, você tem autoridade para mudar essa situação. E se Deus quer falar com você através de uma provação, e muitas vezes você não está atento, por causa dessa inércia que você está indo naquela direção e você não quer mudar, está achando bom ou está achando ruim, mas não interessa, você está andando naquela situação. Nós podemos dizer que em várias ocasiões, irmãos, Deus usou o deserto como um lugar para falar conosco. Amém? Tem alguns exemplos, foi aqui mesmo, no deserto, que Deus escolheu para falar com o seu povo no início da jornada. Eles estavam iniciando uma jornada que eles iam passar 40 anos ali. Por causa da murmuração, e todas as situações que eles estavam entrando no deserto, eles murmuravam com o Senhor. Foi no deserto que apareceu João Batista, preparando o caminho do Evangelho para Jesus Cristo. Foi num lugar deserto que Jesus fez o seu primeiro milagre da multiplicação dos pães, mostrando que ele tinha a provisão na mão para mostrar para aquele povo. Ele passou o dia inteiro falando da palavra, falando com eles naquele lugar deserto, e ali ele fez a multiplicação dos pães. Foi no deserto que apareceu para Moisés, na sarça ardente, Deus falando para dar uma instrução para mudar. Moisés foi criado durante 40 anos nos palácios, como um filho adotivo do faraó. Depois Deus passou 40 anos com ele no deserto, ele cuidando de nada, cuidando de uma ovelha que ele desaprendeu até de falar. E aí, na hora que Deus falou, agora está na hora de mudar a direção daquilo que eu quero falar com você, foi no deserto que Deus escolheu isso. Foi no deserto da Arábia que Paulo, depois da sua conversão, daquela forma que ele caiu do cavalo literalmente, quando Deus falou com ele, Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, ouvindo de Deus aquele ministério, porque ele conhecia a palavra na letra, mas ele não tinha revelação da palavra, e Deus falou com ele durante 3 anos. Ele não foi instruído pelos apóstolos. Então eu posso dizer que é um padrão de Deus para falar conosco. Se você está passando alguma situação de deserto, preste atenção nessa palavra. Deus quer falar com você. E quanto mais rápido você ouvir, mais rápido você vai sair dessa situação. É isso que Deus tem falado comigo. E muitas vezes Ele quer mudar o rumo das coisas que está acontecendo. Às vezes você tem um plano, como eu, muitas vezes, e eu vou contar isso no final de um testemunho, que vale para esta igreja. Esse testemunho essa igreja, na verdade, é resultado desse testemunho que eu vou contar nessa situação. Algumas vezes talvez eu tenha contado isso, mas nesse momento que nós estamos vivendo na pandemia, eu estou classificando isso como um momento de deserto. E por que eu estou comparando a pandemia com o deserto? Porque no deserto, ele é um lugar que precisa de milagre de Deus, precisa da provisão de Deus. E hoje, nesta pandemia, se você prestar atenção, todos nós estamos vivendo milagres diários, milagres semanais, milagres mensais, milagres desse período grande que nós estamos passando. Vocês sabem, eu morei no deserto, um deserto lá do Iraque. Tem lugares que eram areias, como aquele que você vê em filme na Arábia Saudita, no deserto do Saara, que é muita areia, que são dunas que vão... E tem lugares que são duros, mas é uma crosta dura de terra em cima, mas na hora que você entra com o carro ele atola, porque é uma crosta fininha. Então, no deserto, a geografia do deserto ela é monótona. Não tem nada para você ver no deserto. A primeira vez que nós chegamos, aquilo foi novidade. Porque era uma coisa, eu nunca tinha visto um deserto. Nem mesmo o deserto do Nordeste, que eu já conhecia, ele é igual ao deserto do Iraque, o deserto do norte da África, o deserto da Arábia, porque não tem vegetação nenhuma, não tem nada, não chove. Aquilo é inóspito, é uma coisa... e, portanto, o deserto é um lugar que você não se distrai. Não tem nada para ver. E é ali que Deus fala com você. Você já imaginou? Quando Deus quer falar e você fica distraído demais, você pega a internet... Você pega o celular, você pega o WhatsApp, está cheio de coisa que está distraindo. Se Deus quer falar comigo, com você, a primeira coisa que você tem que fazer é um jejum de telefone. Antigamente você não pensava nisso, mas você já pensou em fazer um jejum de telefone?
Você é capaz de ficar uma semana sem ver um telefone, um celular? É quase impossível hoje uma pessoa ficar uma semana. Se ficar um dia, já é difícil. Então, tem muitas coisas que têm distraído as pessoas, os filhos de Deus, quando Ele quer falar com você. Então, a primeira coisa que no deserto você tem que entender é que ali não é um lugar que você, não tem nada que te atrai, te distrai. Eu, quando morava lá, pelo fato das placas em Iraque, não tinha, na época que nós moramos, não podia entrar turista, estava em guerra com o Irã, então não tinha turista, e as placas eram todas escritas em árabe, eu não entendia nada daquelas cobrinhas que escrevia ali, então eu tinha que andar com o motorista, e meu motorista, dos 3 que eu tive lá, eu preferi o último, que não falava nada, nem de inglês, nem de português, só falava árabe. Então, a palavra de Deus diz que até o estulto, quando se cala, se torna sábio. Então, ele não falava nada comigo, eu falava com ele como se fosse índio, né? E eu andava todos os dias 300 quilômetros, entre ir e voltar para casa, todos os dias, supervisionando a ferrovia que eu estava construindo. E o que eu fiz? Eu falei, bom, primeiro dia eu fiquei olhando o deserto, aí passando naqueles lugares que eu já tinha conhecido, até os arbustos, aquelas sarçazinhas pequenas que tinha ali, eu já sabia onde é que estava. Aqui eu vou passar aqui, vai ver aquela sarça número 1, então o que eu fiz? Eu não falava bem inglês, então comprei um cassete e eu ouvia a Bíblia em inglês e acompanhava na Bíblia. Eu passava às vezes 300 quilômetros andando para cima e para baixo o dia inteiro, ouvindo a palavra, me alimentando da palavra, orando, falando com Deus e treinando o meu inglês. É uma das formas. Ali não há um lugar de proteção que eu digo de sombra, você não tem planta, você não tem árvore, você não tem nada, a menos daquelas árvores que ficavam na beira do rio Eufrates, que eram tamareiras, e a tâmara é uma árvore, é uma palmeira, né, como a abacaba lá no norte. O Stanley deve lembrar dessa planta, né, abacaba, isso aqui não tem aqui embaixo, né? Mas lá tem uma planta chamada abacaba, e aquelas plantas da abacaba são parecidas com a tâmara. Se compra um cacho daquele amarelinho, depois ele vai ficando até ficar marrom. Então, as tâmaras eram na beira do rio. Agora, no meio do deserto não tinha planta, não tinha proteção contra o calor. Então, você dependia de Deus trazer um ar refrigerado para você. Concorda? Não tem vegetação, portanto, não tem alimento. Então, você também dependia de alimento. Você não tem água. E um sujeito sem água morre. Os animais que andam, que conseguem sobreviver no deserto, eles são perigosos e peçonhentos. É escorpião, é cobra cascavel, é lobo, né? Vocês conhecem essa história? Uma vez eu sonhando que eu estava defendendo a filha da Binha e do Cláudio. Eu sonhei que vinha vindo, eu estava com ela de mão dada no Iraque, no deserto do Iraque, e veio um lobo, que eu tinha visto já muitas vezes andando lá, aqueles animaizinhos que pareciam um cachorrinho assim, mas era lobo, né? E esse lobo veio vindo traiçoeiramente, então eu fiquei prestando atenção, peguei a Pem-Pem e falei assim, fica aqui do meu lado, atrás de mim, que o vovô vai te proteger. Aí dei um chute na parede e quebrei o meu dedo. Acordei com uma dor terrível. E como é que eu ia explicar na reunião que eu tive num banco lá com os banqueiros, eu com a bota até aqui em cima, andando assim, né, com o dedo quebrado. E a hora que eu fui colocar essa bota no hospital, a moça perguntou, o que é que você fez? Eu falei, chutei um lobo. Deus escolheu, quando levou o povo do Egito para um lugar mais improvável. Por que Deus leva a mim e a você para o deserto? Esse é um lugar improvável para Ele te levar para falar com você. Como nós vimos, Ele precisa de um lugar que você não se distrai. Então Ele te leva num lugar que você tem que ficar ouvindo. Portanto, essa sugestão minha de parar o celular, pode ser que Ele fale numa semana com você. Não precisa ficar um mês de jejum. Pode ser que você faça uma semana de jejum de celular, que Ele vai falar com você. Ele precisava levar o povo num lugar que não tinha comida, porque um lugar mais improvável de pegar 600 mil homens, mais mulheres, mais não sei o que você pode chegar a 2 milhões, 3 milhões de pessoas, e levar para um lugar que não tem comida, não tem água,
não tem ar refrigerado, não tem ar de aquecimento noturno por causa do frio, que o frio, à noite se faz frio, chega a ser 5 graus, 6 graus, quando durante o dia dá 45, 50, 60 graus nós já chegamos a pegar, 59 graus. Então Deus pega a você e te leva para um lugar mais improvável para Ele falar com você. O Êxodo 13, capítulo 17 do livro de Êxodo diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Tinha um outro caminho para chegar lá, que era o caminho das terras dos filisteus, que era mais fácil, tinha coisas que eles podiam se distrair, posto que era mais perto. Olha só, Deus levou ele para um lugar mais longe, não mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Quando Deus, irmãos, quer nos ensinar, ou falar alguma coisa, ou falar de novos planos, Ele escolhe um caminho mais improvável para evitar distração e para que o seu poder possa aumentar a minha e a sua fé. Deus quer que você saiba que Ele tem todo o cuidado comigo e com você. É no deserto que Ele fala comigo e com você. É num lugar improvável, é num lugar que não é possível que eu estou passando isso. É num lugar que Ele fala assim, olha, você fala, né? Não tem jeito. Você já imaginou a logística que tinha? Às vezes eu fico perguntando, um dia eu conversando com o pastor Getúlio, que é militar, e que, portanto, passa a vida inteira treinando a logística, né? Você vai pegar um exército vamos admitir que seja 2 milhões de pessoas. Aí chega assim e fala assim, Caio, você vai estar designado para fazer um planejamento estratégico para você sair com esse povo daqui, tem que atravessar um braço do mar, que não tem ponte, tem que passar num deserto que, no máximo, você tem que levar de 15 a 20 dias para chegar lá em Canaã, na terra prometida. Você já imaginou que se 2 milhões de pessoas que comem todo dia, vai no banheiro todo dia, tem que tomar água todo dia, com gado, com ovelha, andando naquela velocidade, você tem que dimensionar isso tudo. E por que Deus levou ele para um lugar desse? Se geograficamente, se olhar no mapa, ele poderia passar pelo caminho dos filisteus, podia fazer o seguinte, em vez de ir lá, vai lá para Mauritânia, que não tem ninguém. Mas Deus levou Moisés, conduziu esse povo sem fazer nenhum planejamento, porque Ele era o Senhor do planejamento. Percebe isso? Muitas vezes eu tenho deparado na minha vida, e muito frequentemente com muitas pessoas, que ficam se programando o que pode acontecer depois da pandemia. Ou nós estamos sendo massificados com mensagens escatológicas, porque realmente Jesus está voltando, e aí você fica falando, e se eu tomar uma vacina e entrar uma nanotecnologia dentro de mim, e aquilo vai ser um sinal da besta? Irmãos, não caia nesse medo. O sinal da besta, quando acontecer, que for colocado sobre aqueles que não são crentes, vai depender de um ato de ritual de adoração, mesmo que seja revestido de algum tipo de coisa que você não sabe que é adoração, você não vai ser enganado por Satanás e vai ter a marca da besta. Não pensa com isso, não. O versículo 21 do capítulo 13 do livro de Êxodo, quando eles entraram ali, diz assim, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Ali tinha um ar refrigerado, igual esse. Hoje eu sentei ali agora, porque eu passo mal no calor, e aqui em cima estava muito calor, então eu desci, que aqui é uma região que pega mais ventinho, sentado fica melhor. Então ali tinha um refrigerante, tinha um ar refrigerado andando naquele deserto, porque ninguém aguenta andar o dia inteiro debaixo de um sol de 59, 60 graus. Então Deus mandou uma nuvem, e a Raquel me fez uma pergunta quando eu comentei sobre essa palavra. Ela falou assim, mas sobre 2 ou 3 milhões de pessoas, sim, a nuvem estava embaixo, em cima de toda aquela população, porque a palavra de Deus diz isso. Durante a noite, numa coluna de fogo para o alumiar, a fim de que caminhasse dia e noite, ou seja, eles não paravam de andar de dia e de noite. Então tinha de noite, naquele frio, um aquecimento central.
E olha como ele termina: nunca, vou falar de novo, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Nesse momento de pandemia, você lembre disso, nunca Deus vai deixar de trazer o conforto para você do dia, o conforto para você da noite, e o lugar que você precisa andar é o lugar que Ele quer que eu e você andemos. Quando você precisa de água, no versículo 22 do capítulo 15 de Êxodo, diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Imagina, 2 a 3 milhões de pessoas estão sedentos. Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Moisés devia ser um coitado mesmo. Não tinha água. E no versículo 23 diz assim: afinal chegaram a Mara. Lá tinha água. Mas Mara, a palavra Mara é amargo. A água é amarga. Água salobra. Lá no Iraque tem um grande lago chamado Lago Tartar, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, e ele é todo de água salgada. Ele sai do fundo, a água salgada, não serve para irrigação. Então, todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Aqui está traduzido como árvore, mas no original hebraico pode ser madeiro. E o madeiro, onde foi que Jesus morreu? No madeiro. Lançou-se Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. A cruz de Cristo adoça a nossa andada, irmãos. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Esta é uma palavra profética que Deus está dando para mim e para você, irmãos. Tome posse disso. E das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E então chegaram a Elim, e onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Eu estava dizendo hoje que toda vez que aparece número, eu, como gosto de números, já falei isso várias vezes, eu vou parar para pensar. 12 fontes de águas, era uma fonte para cada tribo de Israel. Então Deus estava dizendo assim para mim e para você: no deserto eu vou atender completamente aqueles que estão andando comigo. Então, se Deus tinha um compromisso de tirar o povo do Egito e levar à terra prometida, para cada uma daquelas tribos tinha uma fonte de água. E por que 70 palmeiras? Quando você olha lá no livro de Gênesis, capítulo 10, você vai ver a genealogia de Noé, logo depois do dilúvio, e 70 famílias, 70 etnias são formadas a partir de... Você começa a contar para você ver, capítulo 10 do livro de Gênesis, e quando Jesus mesmo pegou 70 discípulos, falou: vocês vão pregar o evangelho sem mim. Vai lá e faz. E eles voltaram maravilhados, porque eles expulsavam o demônio, eles falavam de Jesus. 70 pessoas foram designadas por Jesus como prefigurando também toda a humanidade. Quando o povo precisou de alimento, no capítulo 16 do livro de Êxodo, no versículo 4, eu já estou quase terminando, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, a logística que eu falei, a água ele providenciou de uma forma milagrosa. Nós vamos ver depois em outros trechos que ele, na água de Meribá, que saía da rocha, nunca faltou água para eles. Ao longo de 40 anos, eles andaram sem gastar a sandália do seu pé, sem trocar a roupa. Não tinha que ir em shopping center, porque eles já estavam com a roupa naquilo, eles andavam ali. Quando precisou de alimento, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Nós vamos ver depois ali, lá na frente, você vai estudar, você conhece essa história. Se você colhesse 2 porções, apodrecia no dia seguinte, você não conseguia comer.
Então ele mandava a quantidade para aqueles 3 milhões de pessoas, que você colhendo, fazia e comia aquilo, ficava satisfeito durante o dia todo, não precisava guardar para o dia seguinte. Mas olha que sim, então tinha um milagre todo dia, não tinha? Dar-se-á que no 6º dia, a preparação do que colheres será o dobro do que colhem para aquele dia. Por quê? Porque no sábado era para não fazer nada, era para descansar. Então Deus fazia um milagre diário e dava um milagre duplo na sexta-feira. Todas as semanas e tinha um milagre duplo durante 40 anos. Aí teve um dia que eles começaram a reclamar: eu quero comer um churrasquinho. Não foi? O versículo 11 do capítulo 16 diz assim: o Senhor disse a Moisés: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, e diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então você tem um direito a um churrasquinho de vez em quando também. Eu vou terminar com esse testemunho que eu quis falar, porque ele diz respeito a esse testemunho que foi feito há 32 anos atrás na nossa vida, e que a consequência, o resultado deste momento de deserto que eu e Raquel passamos, aconteceu isso daqui que eu estou vendo. Naquele momento, no dia 31 de dezembro de 1989 para 90, na passagem do ano, nós fomos passar o culto do Réveillon na Igreja Batista Palavra Viva, que era a igreja do meu irmão, que era meu pastor, o pastor Lamartine Pozella. Chamava Palavra Viva, hoje chama Ya Church. E essa igreja, ela estava num salãozinho que cabia umas 70 pessoas, em cima de uma padaria na Barra Funda, numa rua não muito segura. Eu era diretor de uma grande empresa, uma grande construtora, e estava com um Opala, naquele tempo, o carro mais chique, caro, que era da empresa, era um Opala preto, assim, diplomata. Vocês, os mais velhos, lembram desse carro. E eu estacionei o carro em frente à padaria. Fizemos o culto, e quando nós saímos, o vidro estava quebrado e tinham roubado toca-fita, rádio do carro. Tentado sair com o carro não tinha um seguro lá, uma garantia lá que não... E não, roubaram tudo que estava dentro. Aí eu fiquei preocupado com aquilo, né? Fui embora, trocamos o carro. No dia seguinte fui para o Guarujá passar umas férias lá até o dia 10, por aí, na verdade até dia 8 de janeiro, porque eu tinha que ir a uma reunião em Belo Horizonte, nessa empresa. Quando cheguei lá no dia seguinte, cedo, no Guarujá, descemos a mala, entrei no quarto, abri um armário, tinha um espelho redondo, enfim, um espelho envolvido numa coisa de ferro, e ele rolou de dentro e caiu no meu dedo, que estava sem sapato, caiu em cima do meu dedo, e ficou o dedão roxo na mesma hora, pum! Aquilo deu uma dor grande, e aquilo, passei a noite inteira latejando aquilo, e foi crescendo, cheio de sangue. Aí liguei para um médico, amigo nosso em Santos, fui para Santos no dia seguinte, e ele chegou e falou: infelizmente eu vou ter que fazer um procedimento que vai doer muito. Eu vou furar com uma agulha para tirar o sangue. Ele fez vários furos na minha agulha, coisa, e aquilo doeu demais, e eu estava quase que praguejando aquilo. Quando nós voltamos no dia seguinte, a Thalita, minha filha, pegou uma bicicleta, saiu para andar, um pivete pegou um canivete e roubou a bicicleta dela. No dia seguinte, eu até anotei aqui porque é muita coisa. No dia seguinte, eu recebo um telefonema da minha secretária de Brasília, que eu estava de férias. Olha, a sua casa, lá no Lago Sul, que também é alugado pela empresa, cujo vizinho vai ser o ministro do Collor, primo do Collor, eu não lembro nem o nome desse homem. O Collor ia entrar no dia 15 de março, naquele ano. Aquele ano, isso tudo que eu estou contando foi na passagem de ano. O Collor tinha sido eleito em duas eleições, e ia tomar posse naquele ano, foi assim, no dia 15 de março. Lembra que no dia 14 ele tomou o dinheiro de todo mundo? Então,
E o ministro lá, cheio de segurança tal, eu até acho, brincando hoje, que um desses seguranças entrou na minha casa e roubou. Estou brincando naturalmente, roubou tudo que tinha de eletrônico lá. Eu falei, poxa vida, mas já tem uma listinha aqui que eu já estou falando, senhor, o que está acontecendo? Sabe aqueles filmes que você vê, os dois lutadores assim, e um cara acua o outro e fica no corne, batendo, eu já estava tomando coice, tanto coice que eu estava meio tonto, sem saber o que estava acontecendo, e a Raquel. No dia seguinte, tudo isso aqui foi acontecendo, ó, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, estou no dia 4, no dia 5, roubo da casa de Brasília, no dia 6, o meu caseiro do meu sítio lá em Biritiba Mirim falou assim, olha, a sua casa sede, entraram aqui e roubaram tudo, roubaram roupa, roubaram cobertor, roubaram tudo que tinha aqui, até móveis, até roupa que vocês tinham aqui. Eu falei, meu Deus, nesta hora, irmão, você não sabe o que você pensa. Você já passou por situações desse tipo? Não precisa levantar a mão não, porque eu sei que mais da metade aqui tem isso. Você não sabe o que você pensa, mas o que está acontecendo aí? E foi nessa época que eu aprendi uma dessas 3 coisas, eu comecei a perguntar, Senhor, o que foi que eu pequei? Aonde foi que eu pequei? E no dia 7, a Raquel, baseada em tudo isso, foi convidada, porque eu fui para Belo Horizonte, foi convidada para ir lá numa irmã, lá em Santos, se não me engano, que era uma profeta de Deus, e Deus falou com ela. Não temas. Primeiro puxou, meu ponto aqui está dizendo. Primeiro puxou a orelha dela. Não temas, eu estou nisso. Mulher de pouca fé. Assim diz o ponto. Mulher de pouca fé. E portanto ela estava avisada que o negócio ia talvez piorar mais. Muitas vezes Deus usa isso porque Ele conhece a minha e a sua pequenez, irmãos. Eu até me arrepio porque isso aconteceu há 32 anos atrás e Deus tinha um plano completamente diferente, que foi neste dia que Deus me mostrou isso. E aí no dia 9, eu estava lá em Belo Horizonte, eu fui conversar com a diretoria lá da empresa, porque o meu filho tinha acabado de entrar na faculdade, no Mackenzie, ia fazer engenharia aqui, e eu queria morar. Naquele tempo nós estávamos morando aonde? Santos? Belo Horizonte? Não, Brasília, nós estávamos morando em Brasília. Então eu queria morar em São Paulo, eu falei, não, eu vou ficar perto dos meus filhos, senão eu vou ficar longe, ele tem que fazer faculdade e tal. Aí eu fiquei sabendo que não tinha lugar para mim em São Paulo, que a única saída que eu tinha, eu estava numa situação difícil, a empresa na época, era ir embora da empresa. Eu falei, como assim? Não, Caio, você é muito bom, você vai encontrar outra coisa, nós vamos fazer um acordo, você recebe fundo de garantia, férias, tudo. Vai ser um bom dinheiro que você vai ganhar. Irmãos, me faltou o chão naquele momento, porque até aquele momento o meu Deus era o tamanho do meu salário, o tamanho da mordomia que eu tinha, esse era o meu Deus. Era muito fácil para mim chegar no final do mês e receber aquele dinheirão, fazia o que eu queria, eu não tinha problema de dinheiro, eu não tinha problema, a minha vida era uma beleza. E aí naquele momento eu olhava para o cara e falava assim, mas não tem um outro jeito? Não, Caio, a empresa não tem outro lugar, se você quiser, é assim, mas nós vamos te ajudar. Aí eu liguei para a Raquel, né? Voltei e não sabia o que eu falava, fui para o hotel, eu liguei para ela. Ela falou assim para mim, eu já sei o que aconteceu. Eu falei, então me fala, eles te mandaram embora? Eu falei, quem te contou? Foi o Espírito Santo. Como é que você e eu, numa hora dessa, pensa? Não é fácil, irmãos. Mas 32 anos depois, eu entendi o que Deus queria. Estou falando hoje. O resultado é isso que eu estou vendo aqui, ó. Em nenhum momento naquele ano, Deus deixou faltar água, comida, construir a minha casa, que teve que ser reformada 6 vezes. E sabe o que aconteceu? O Collor não pegou um tostão meu. Só depois é que eu fui perceber.
Porque o dinheiro de demissão, no quarto ou quinto dia depois daquela tragédia que a Zélia fez conosco, e ela é prima do meu cunhado, passou 2 vezes Natal na casa dos meus pais. Se vocês quiserem ir atrás dela, ela está em Nova York. Irmãos, eu cheguei, depois de 4, 5 dias, o dinheiro estava na minha mão, o cheque, porque às 4h30, quando eu peguei o cheque na Paulista, no escritório da empresa, e fui depositar, o banco estava fechado. No dia seguinte, que foi uma sexta-feira, Deus fechou o banco. E, portanto, eu não pude depositar o dinheiro na sexta-feira. Quando chegou na terça-feira, quando abriram o banco, vocês lembrarem disso, talvez nenhum de vocês aqui que são muito jovens, nem estavam nascidos ainda. Então, eu tinha o cheque na mão que pude trocar naquele dia, naquela moeda, que eu nem lembro que moeda era mais, e eu era o único lá no zero que tinha dinheiro para terminar a minha casa. E aí eu virei para minha mulher e falei assim, nós precisamos orar agora para saber o que fazer com esse dinheiro, porque era muito dinheiro. Tem 2 formas de você fazer. Ou eu vou semear esse dinheiro para colher, ou seja, construir a nossa casa, que com esse dinheiro que eu tenho dá para terminar a construção, que eu tinha acabado de começar a casa. Quando eu mudei na casa, para não ficar pagando muito aluguel, fiquei 6 meses pagando aluguel, o meu escritório na frente estava sem vidro ainda, porque eu não tinha dinheiro para terminar tudo, então eu fazia aquilo que era mais importante. Muitos de vocês já devem passar a situação desse tipo também. E aí Deus falou assim, semeie, é um princípio. Se eu ficasse com aquele dinheiro, eu ia comer ele todo. E naquele ano, ao final do ano, quando eu fui fazer a declaração do imposto de renda, eu ganhei 2 vezes mais do que eu ganharia na empresa se eu estivesse lá. Durante 20 vezes, eu chegava para a Raquel, acabou o dinheiro. Todo o dinheiro que eu ganhar em consultoria, em qualquer coisa, eu tenho que botar na casa, porque já acabou. E o que eu achava que ia dar, acabou. Também vocês devem passar isso. Você começa uma construção, ela custa 100, depois vira 300. Não é assim? Sabe? Quando eu hoje olho aquela história, o que Deus quis fazer comigo? Ele quis falar no deserto. Durante 9 dias Deus falou comigo e eu estava que nem tonto, sem saber o que está. Eu fui demorar muitos anos para perceber por que Deus fez isso. Porque quando nós inauguramos e moramos na nossa casa, nós começamos uma célula. O vizinho queria saber por que nós éramos crentes, o outro vizinho e tal, e de repente virou uma igreja. 10 anos depois de célula, eu fui ungido pastor, meu irmão era meu pastor, a Raquel foi ungida 3 anos antes de mim, porque eu falei, não, eu sou um engenheiro. Irmão, muitas vezes você fica demorando para cair a ficha. Engenharia é a minha profissão, mas o meu ministério era ser pastor, Deus tinha isso. Então, enquanto você não cai a ficha, eu vou fazer você ser treinado durante 10 anos, eu pregava o evangelho lá. E mais de 500 pessoas se converteram naqueles 10 anos e foram batizadas na minha piscina. Eu construí aquela piscina com 2 degraus diferentes, sabendo que eu ia batizar pessoas lá, eu nem sabia o que era isso. Um dia alguém falou assim para mim, por que você batiza sem ser pastor? Eu falei, pode me mostrar na palavra de Deus onde está escrito que só pastor pode batizar? Não, então eu vou continuar batizando, porque o Espírito Santo de Deus ordem para batizar, porque eu converto essas pessoas e eles são batizados por mim. Quando nós inauguramos essa igreja aqui, nós fizemos esse batistério aqui. O último batismo que foi, nós inauguramos a igreja em setembro, no dia 16 de setembro de 2017. O último batismo que teve na minha piscina foi em agosto. Nós batizamos não sei quantas pessoas naquele batismo lá de agosto de 2017. No dia seguinte do batismo, ou 2 dias depois, eu estava almoçando e eu olhei a piscina, ela tinha caído a água dessa profundidade. Chamei a minha secretária lá e falei assim, o piscineiro deixou aberta essa piscina, está saindo toda a água, olha lá, vou ter que gastar uma fortuna para botar água aqui dentro. Ela falou, não, o piscineiro faltou. Falei, então está muito pior. Até o final do dia tinha acabado toda a água da piscina, foi embora pelo assim. Aí eu, como engenheiro,
Falei, meu Deus, deu um vazamento na parte de baixo da piscina, rompeu aquela ligação, e eu, para poder consertar, eu tinha que furar por baixo, fazer um túnel por baixo, ia custar uma fortuna. Aí eu tomei uma decisão instantânea, vamos comprar uma laje, meti uma laje por cima dela, concretei e fechei a piscina, eu não tenho piscina mais. O último batismo, Deus falou assim comigo, ó, acabou esse tempo seu aqui, agora o primeiro batismo vai ser aqui. Nunca mais precisei. Sabe, irmãos, Deus vai mostrando para mim e para você. Presta atenção nessa palavra. Você que está passando hoje, é difícil. Você acha que eu e a Raquel estavam entendendo o que Deus fez conosco? Era um assunto atrás do outro, roubou o carro, quebrou o dedo do pé, furou aquilo, eu tenho pavor de sangue, de médico, a Thalita foi roubada, a minha casa foi roubada, o sítio foi roubado. Quem é que estava atrás desse aqui? Tinha dois assuntos, o diabo e Deus. Deus estava usando o diabo para fazer algumas coisas, e muitas coisas ele estava falando comigo. Não era pecado, porque o Espírito Santo mostrou, você não tem pecado nisso, você não está no peripatel do pecado. O que eu quero é falar com você, você não está me ouvindo. Eu quero mudar você, eu quero trazer para você uma nova realidade no ministério, porque o que mais importa, por isso que a minha responsabilidade e minha preocupação hoje é de trazer para vocês respostas aos dilemas e às crises que eu e você muitas vezes passamos. Só que hoje eu entendo, quando eu começo a passar num momento como eu estou passando agora, que eu estou perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a minha idade, com essa igreja, com o que está acontecendo? Irmãos, Deus tem falado tanto comigo que eu estou até assustado para o futuro dessa igreja, para o futuro da minha vida, para o futuro da sua vida, para o futuro desse mundo. Deus, quando Ele traz o deserto, Ele fala com as pessoas individualmente, Ele fala com a família, Ele fala com o país, Ele fala com uma comunidade, com uma igreja, e Ele fala também para o mundo, como está falando. Se você não estiver atento a isso, Deus está falando com o mundo, eu estou chegando, vocês precisam mudar, enquanto vocês estão brigando por causa de política, por causa de ideologia, toda hora eu fico vendo no celular, não pode tomar vacina, pode tomar, para com isso, eu não quero ouvir mais nada. Outro dia eu falei para um médico, para uma pessoa que estava dizendo sobre esses assuntos aí, eu falei, olha, é o seguinte, engenharia, 2 mais 2 sempre dá 4. Se cai algum prédio é porque o sujeito errou no cálculo. Não tem como a engenharia ter mais ou menos. Agora, começo da pandemia, eu fui com um médico, fiz uma consulta com um médico, que não era nem para negócio de pandemia, e ele falou tanta coisa para mim, eu acreditei. Uma das coisas que ele falou é o seguinte, tem essa vacina aí de RNA mensageiro, que é uma experiência com a raça humana. Enquanto eu não tiver certeza, eu não vou tomar. Eu fiquei com aquela informação. Aí depois vem as informações do negacionismo, não sei o quê. Politizaram o negócio. É assim que o diabo faz, ele vem com divisão, vem com confusão, vem com medo. Como que um médico tem segurança para dizer para um paciente dele, faça isso ou faça aquilo? Engenharia eu sei. Se o cara chegar para mim, calcula essa viga aqui, eu vou saber exatamente o que eu vou fazer. Mas o médico não, então eu tenho que tomar uma decisão. E como é que eu tomei a minha decisão? Senhor, o que o Senhor quer fazer? Para mim, até agora está funcionando. Isso é científico? Não. Não tem nada de científico, mas tem a ver com o relacionamento que eu tenho com Deus. Aí você pode dizer, mas e aqueles que morreram? Irmãos, você pode morrer por atropelamento, por não sei o quê, e morreram também pelo coronavírus. Qual a diferença? Ah, mas se eu usar máscara, não sei o quê, você pode não morrer disso, mas aí você atravessa a rua, morreu. Aí você vai pôr culpa no carro que matou? Ou em Deus que matou? Não. Irmãos, preste atenção, nós precisamos entender o que Deus está falando com o mundo. E Ele está falando comigo no individual, está falando comigo como pastor dessa igreja, como líder dessa igreja, Ele está falando comigo como família, Ele está falando comigo como mundo.
Jesus está voltando. Eu estou querendo, se vocês acharem que é bom, eu estou querendo fazer ainda no mês de fevereiro, um sábado das 9h30, 10 horas, você vem tomar um café aqui no Espaço Gourmet e vamos até 1h da tarde, para a gente fazer uma conferência sobre a escatologia, sobre o final dos tempos. Está cheio de crente sendo enganado, dizendo uma coisa, dizendo outra, e é um assunto que eu gosto muito, que eu estudo muito, desde que eu me converti, porque eu estava lá no Iraque vendo, tentando entender o que estava acontecendo com aquele povo, que andou no deserto, que era inimigo de Israel. Deus me colocou durante um tempo num país que é inimigo de Israel, e depois eu fiquei também em Israel. Então eu sei hoje, eu tenho uma visão escatológica do final dos tempos, e eu quero fazer uma conferência aqui ainda no mês de fevereiro, sobre escatologia, sobre o final dos tempos, sobre o arrebatamento, sobre quem vai passar na tribulação, quem não vai passar, o que é a tribulação, o que seria isso. Amém? Nós estamos pedindo um avivamento para essa igreja. Começamos a pedir, orar por isso há algum tempo. E o tempo de Deus é diferente do meu tempo. A minha ansiedade, talvez pela idade minha, eu tenho ansiedade de fazer as coisas rápido. E Deus está fazendo isso. Só que muitas vezes eu não estou enxergando do jeito que Ele quer que eu enxergue. E Deus tem me mostrado que o avivamento não é a emoção, aquela emoção como eu tenho tido emoção. O avivamento traz emoção espiritual. Quando você vê um culto como hoje, um louvor como hoje que nós vimos, isso traz emoção na sua alma e no seu espírito, porque vem ungido. Quando eu vejo esse baterista bater do jeito que ele bate ali, ele não está batendo num bumbo, ele tá exercendo a voz do Espírito naquelas baquetas. Quando eu vejo um solo do Stanley, como ele fez ali, ele está exercendo, através da habilidade que Deus deu, um louvor ao Senhor. Também o avivamento não é somente a manifestação do Espírito de cura, de falar em língua estranha, de profecia. Isso também faz parte do avivamento, mas não é só isso, porque o avivamento tem principalmente 3 sinais que eu já tenho começado a ver na igreja. O primeiro deles é uma consciência de arrependimento do pecado, muito grande. Eu estou falando com você, o Espírito Santo de Deus está te convencendo, você fala, Senhor, eu estou realmente em pecado. Quando Ele falou agora que dos motivos de provação é pecado, eu tenho um pecadinho aqui de estimação que eu não consegui me livrar. Senhor, me liberta disso. Então a primeira coisa, o primeiro sinal de um reavivamento genuíno é o arrependimento, é o reconhecimento do seu pecado, que aquilo precisa acabar. E se você não tem essa capacidade de decidir parar, peça ao Senhor, porque Ele veio para destruir as obras de Satanás. A consequência depois do arrebatamento é você levar a santidade. Jesus deu esse conselho: sede santo, porque eu sou santo. O arrependimento te leva à santidade, te leva a querer ser diferente. O segundo sinal é a sede da palavra. Irmãos, a nossa igreja tem 3 ou 4% que frequenta os ensinos que são disponibilizados para a igreja. Vai começar em fevereiro agora de novo o que a gente chamava de Instituto Bíblico. Tem várias classes ali para você. Então, o dia que eu começar a ver 40%, 50% querendo entender o que está acontecendo na palavra, porque é através da palavra que você conhece o Senhor, eu estou vendo que há genuinamente um avivamento nessa igreja. E o terceiro sinal, que nós já estamos vendo isso, é a paixão de falar de Jesus. A paixão de falar de Jesus. Não é só você vir assim uma vez por semana ou 2 vezes por semana, vem no culto de quarta-feira, no culto de domingo, mas você querer falar para poste que Jesus morreu para mim e para você. O dia que você tiver, a gente brinca lá em casa que quando nós convertemos, fomos morar na primeira cidade em Guararema, eu estava fazendo aquela rodovia dos trabalhadores, que chamava trabalhadores, hoje é a Ayrton Senna. A Raquel saía com a Rebeca, que era gorduchinha, assim, uma menininha fofinha, e aí, com a Thalita junto, que tinha 4 anos e meio, 5 anos, aí parava assim, nossa, que menininha bonitinha, que não sei o quê, aí ela falou assim, sabe o que é? Que Deus curou essa minha filha.
ela tinha uma doença incurável, ela começava a pregar, ela tinha 15 dias, um mês de convertida. Ela falava com paixão do que Deus estava fazendo na nossa vida. Ela não tinha curso de teologia, ela não conhecia a palavra, ela não sabia nada daquilo que ela estava lendo ali, mas ela testemunhava aquilo que Deus tinha para ela. Sabe, irmãos, esse testemunho que eu dei, vocês são consequência desse testemunho. Esta Igreja Batista Manaim é consequência daqueles 9 dias que nós passamos ali tomando burdoada, e nem sem entender nada. Deus não faz por muito tempo. Toda provação que Deus nos dá, ela tem início, mas ela tem fim. Não há nenhuma provação que Ele possa dar para você que você não suporte. Essa é a promessa que Ele tem dado. E ela tem fim, ela acaba a hora que ela cumpriu o seu papel. Quando Deus falou assim, é isto, e eu entendi, acabou. Naquele ano, eu volto a repetir, naquele ano ao final, quando eu fui ver o meu imposto de renda, eu não tinha mais cargo, eu não tinha mais poder, eu não tinha mais colocação, sabe, as pessoas não olhavam para mim como esse é o cara, não, mas eu ganhei 2 vezes mais que eu ganharia lá, porque eu aprendi a depender durante 20 vezes, eu chegava e falava, acabou o dinheiro, no dia seguinte ele mandava um trabalho para mim, trabalho que às vezes eu falei assim, 2 dias acabou, mas eu cobrava uma nota e os caras pagavam, pô, só isso. Teve um que eu cobrei um dinheiro para ele que eu gastei 1 hora de trabalho e ele achou barato o que eu cobrei. Deus faz isso, irmãos. É um milagre de Deus atrás do outro. Ele dá o maná diário, Ele dá na sexta-feira um duplo maná, e depois Ele dá a comida, e aquela comida diária, e depois você quer comer um churrasquinho, Ele manda para você também um churrasquinho. Entenda isso. Hoje eu posso olhar 32 anos para trás, vendo essa igreja, vendo tudo que Deus tem feito, valeu a pena por 9 dias. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aquele que está passando em alguma dificuldade, alguma coisa, talvez muito mais grave do que isso que eu contei. Porque cada um de nós que passa por um problema, irmãos, nós sabemos o que nós estamos sentindo. Não seja insensível quando o irmão quiser contar para você uma coisa que aparentemente para você é muito simples. Porque cada um de nós suporta diferente do outro. A minha dor não é igual à dor da minha mulher sofre dor demais. E ela está sempre alegre. Se eu passasse dor como você passa, eu seria o homem mais carrancudo. Mas Deus sabe o que Ele pode fazer para mim e para você. E se você não está naquele primeiro do pecado, que o Espírito Santo de Deus te mostrou e você já resolveu aquilo, se você foi indicado o que o diabo está fazendo, você tem autoridade para mandar embora esse demônio. Não há nenhum demônio que tem poder mais que você, porque nós somos delegados com esse poder Kratos, que é o poder da autoridade, o poder do governo. Mas quando Deus dá, saiba que este é para um propósito, esta aprovação é para um propósito, e ela tem fim. E quanto mais rápido você aprende, mais rápido ela termina. No meu caso, porque Ele queria que milhares de pessoas, através do nosso testemunho, através da nossa liderança, fossem convertidos. Somente naqueles 10 anos, eu repito, mais de 500 pessoas se converteram. Eu fico imaginando se cada uma pessoa levasse mais uma pessoa para Jesus, e se essa única pessoa que Ele levou levasse mais uma pessoa, numa fórmula fatorial de progressão geométrica, iriam ter já milhares somente naquela célula, quanto mais numa igreja. Hoje eu louvo a Deus por isso, porque somente 9 dias foram bastante para Deus mudar o rumo da vida de milhares de pessoas. Você já imaginou isso? Que Deus está fazendo na minha e na sua vida?
Você já parou para pensar qual é o plano? A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, capítulo 28, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, vocacionados segundo o seu propósito. Mas no versículo 29 ele continua dizendo que tem um propósito. E muitas vezes você precisa passar realmente por uma situação de provação para que o nome dele seja glorificado e a melhor bênção venha sobre a sua vida. Porque pode ter certeza que 9 dias de janeiro de 90 que nós passamos abençoado. Por isso que a palavra de Deus diz no livro de Tiago, também no livro de Pedro, que a gente tem que glorificar o Senhor pelas provações que nós estamos passando. Porque elas produzem em você um enrijecimento muscular espiritual. Senhor amado, eu coloco as nossas vidas no seu altar. E te clamo, Pai, que o Senhor venha mudar a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha fazer compreender que o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Deus que nos leva muitas vezes em lugares improváveis. O Senhor é um Deus que nos leva para situações que possa exercitar o nosso milagre, o milagre que nós vamos receber. A bênção de nós sermos cobertos do dia, sermos aquecidos durante a noite, temos a água, temos a comida, temos a nossa vestimenta, a prosperidade que o Senhor tem nos dado é essa, Pai, de nós não precisarmos nada. Jesus não tinha nenhuma riqueza, mas Jesus como homem passou entendendo e explicando isso para as pessoas, para a honra e para a glória do seu nome. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Amém. Vamos na paz do Senhor. Boa semana. Deus abençoe, viu?